apresentação, né? Sempre me vem muito assim da experiência que a gente tem com o ser humano, porque o ser humano, ele traz para a gente, na verdade, aquilo que nós terapeutas, não é que devemos, a palavra é muito pesada, mas assim, é o que a gente pode, né, mostrar o melhor caminho como terapeuta. Então, o que tem acontecido comigo, é por isso que eu trouxe esse tema, muito assim, frequentemente. As pessoas me ligam, as pessoas mandam mensagens, as pessoas agendam atendimentos, né? E, Alessandra, eu tô com uma emoção muito forte, você pode me ajudar com a aromaterapia? Alessandra, eu estou com um sentimento de alguma coisa e eu queria saber como é que é a aromaterapia, ou com autocuidado, ou com, enfim, com o seu trabalho, o que você pode me ajudar? E com essa conversa, né, para poder tentar realmente ajudar essas pessoas, eu percebi que elas confundem um pouco o que é emoção e o que é sentimento, né? Eu não sei se isso já aconteceu com você em algum atendimento, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas e me chamou muito a atenção, né? Porque apesar de serem duas palavrinhas, vamos colocar assim, muito parecidas, elas são distintas, né? Eu não sei se alguém que está aí escutando a gente, ou que, né, vai chegar, enfim, que vai ver essa live depois, já parou para estudar ou já parou para tentar entender, né? Ai, peraí, deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, porque senão ele vai ficar pipocando. E aí a gente não vai conseguir falar, gente, desculpa. Pronto, voltei. Me desculpe. E então, eu não sei se isso, né, já aconteceu, enfim, se já pararam para estudar ou para pesquisar ou para tentar entender um pouquinho. E eu decidi trazer esse tema porque eu acho que tem tudo a ver com o ano que a gente passou, né? Estamos terminando, estamos passando ainda, na verdade, mas são dois conceitos muito importantes e que tem uma explicação, tem uma solução no sentido de ajuda, né? No sentido de como é que a gente pode dominar essa brincadeira, né? Como é que a gente pode dominar esse sentimento, essa emoção, esse sentimento, enfim, o corpo humano como um todo com aromaterapia, porque nada mais é do que o cuidado realmente com essas emoções e a gente vai falar sobre isso, né? Eu queria primeiro começar, né, Cíntia, assim, explicando um pouquinho. Eu vou explicar de uma forma bem básica, né, para que a gente possa entender, como sempre. Eu sempre tento trazer aqui de formas bem, né? Ninguém precisa ser obrigado a saber tecnicamente as coisas, né? E a gente só consegue acessar o público, como cliente, quando a gente tem uma linguagem, né, plural e acessível. Diga. Bem tranquila. Então, assim, para que a gente possa entender primeiro a diferença entre uma emoção e um sentimento, tá? Bom, a emoção, ela reflete exatamente uma situação momentânea, né? É uma reação ao ambiente, as coisas que acontecem naquele momento, naquela situação, exatamente como eu falei, naquele ambiente, né? Então, você está dirigindo o seu carro, por exemplo, e de repente alguém te dá aquela freada na sua frente, né? Você automaticamente freia, o seu coração você fica em estado de alerta, né? De apreensão, enfim, o que está acontecendo? E isso gera uma emoção no seu corpo, né? No seu estado ali. Você se sente emotiva e gera uma série de emoções ali naquela situação. Quando a gente fala de sentimento, é uma coisa mais profunda. Por quê? Porque não é uma reação ao ambiente, uma reação ao que aconteceu nesse momento. É uma coisa que você pode carregar pela vida. É aquilo que fica com você e que tem o processo de transformação também, mas é um processo um pouco mais profundo. E não tem a ver com as reações do ambiente. Então, olha que interessante, se a gente parar para pensar.
Os sentimentos, eles são profundos. As emoções, elas são mais superficiais, porque ela muda o tempo inteiro. Durante um dia, as 24 horas, as nossas emoções, elas podem mudar 24 vezes. Né? Elas, não é verdade? Porque depende muito do seu ambiente, depende do que você faz, do seu trabalho, do que você está vivendo, depende da reação da outra pessoa com você, das suas atitudes, depende de tudo que acontece ao seu redor, né? Então, por exemplo, até o nosso exemplo aqui, vamos começar a nossa live. E aí deixamos tudo organizado. Estamos com uma emoção, né? Aquela expectativa, vai dar tudo certo, né? As pessoas vão assistir e tudo. Depois que a gente começa, a gente já sente uma outra emoção, que é uma emoção mais tranquila. Ok, tá todo mundo aí acompanhando. A internet deu certo, a Cíntia chegou, a Alessandra chegou, tá tudo bem, né? Então é uma outra emoção. Se daqui a pouco falta a luz aqui, eu fico tudo no escuro, é uma outra emoção que vai acontecer. Eu falei, caramba, eu tô no meio da live com a Cintia, como é que eu vou fazer? Faltou luz. E aí eu já vou ficar nervosa. Acho que seu, né? Não, nunca aconteceu. E nem vai acontecer, hein? Por favor, nem vai acontecer. Mas é mais para poder entender realmente essa diferença, né, de sentimentos e emoções. E isso é muito legal se a gente pensar como que a gente pode controlar isso? Porque será que a gente consegue controlar? Vamos pensar sobre isso, né? Será que a gente consegue controlar as emoções? Será que a gente consegue controlar os sentimentos? Por que a gente devemos dar uma certa atenção às emoções, uma certa atenção ao sentimento? Por quê? O que acontece com a gente lá na frente se a gente, quero nem saber, não quero trabalhar isso, não quero tentar entender, não quero buscar soluções, não quero conversar com ninguém sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Então, assim, é bem complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque são duas coisas distintas e uma coisa gera a outra. Uma emoção, ela, como eu falei, ela muda. A cada momento ela está mudando. Mas aquela emoção, ela pode gerar um sentimento muito profundo. E esse sentimento, ficando ali remoendo, ou aquele sentimento ali naquele momento, né, fazendo enfim, o trabalho que aquele sentimento tem, você carregando isso, você pode ter coisas muito ruins lá na frente, né? No sentido assim de não soluções, de coisas que você leva com você, que ficam com você e pode até interferir na sua própria vida pessoal, né? Porque está tudo interligado e eu vou falar sobre isso também para que todo mundo possa entender como que existe essa relação, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida, assim, exatamente só no sentido de sentimentos e emoções, né? Assim, do que é cada um. É só a gente perceber mesmo, né? As emoções ativas, né? No dia a dia, nas coisas que nos acontecem, os sentimentos vêm de dentro, é algo maior, né? Isso aí. Está lá e foi desenvolvido, criado ou mantido por alguma outra razão, né? Uhum. Disso que a gente vai E continuar. ele pode sofrer mutações também, né? Os sentimentos podem sofrer mutações com o tempo. Uhum. Às vezes ele começa de um jeito e ele termina do outro, né? E assim a pessoa vai evoluindo ou não, né? Ou regredindo, depende até do sentimento, né? Depende do que acontece. Mas, então assim, eu acho que passando por essa questão, a gente tem o relacionamento muito voltado para o nosso sistema nervoso. Por que eu estou tocando no sistema nervoso, né? Eu, como aromaterapeuta sistêmica, como eu já falei até em outras lives, né, que eu expliquei o porquê que é sistêmico, porque a gente cuida do corpo como um todo, não só uma parte, não só um ponto, não só uma situação, né? É um todo. E por que é importante quando a gente fala de emoções e sentimentos? Porque existe uma conexão muito grande. O cérebro é que comanda isso. É toda a parte do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente sente aquela emoção, o sistema nervoso, ele libera uns hormônios. E através desses hormônios nós temos todas as sensações, né,
físicas que o nosso corpo transmite, que o nosso corpo coloca para fora. E isso é muito é uma situação assim muito, vamos dizer assim, muito pessoal para cada um. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e as pessoas reagem a essas emoções diferentes, tá? Então, às vezes, uma emoção para mim, ela é de um jeito e ela vai ser diferente para você. Né? Tanto que as pessoas, às vezes, quando passam por um processo de perda, né, de lutos, enfim, existem pessoas que ficam em choque, outras choram desesperadamente, outros não sentem nada, demoram meses e meses para colocar aquela, né? Aí no caso já é até um sentimento, porque é uma coisa mais profunda, mas demora um pouco para ter essa reação, né? Então, assim, a gente tem que analisar o ser humano como um todo, realmente, quando a gente fala da questão das emoções e sentimentos. E uma coisa muito importante, Cíntia, que eu acho, é que o próprio sentimento, como a gente já falou, ele é algo profundo. E pelo fato dele ser algo profundo, tem que ter um cuidado. Né? Tem que ter um cuidado, precisa ser trabalhado, precisa ser encontrado, precisa ser acariciado, né? Entendido, acolhido, porque é muito profundo e a pessoa carrega aquilo, né? Aquele sentimento. Né? E isso não quer dizer que o sentimento seja bom, é isso que ela quer dizer, né? Isso, E a isso. gente carrega coisas boas, a gente pode carregar à vontade, né? Pode, pode mesmo. Explicar, né? Ou a gente pode fazer a mutação, né? A transformação, né? De um sentimento ruim e dependendo do que você trabalha, de como você consiga lidar com isso, você consegue transformá-lo, né, em um sentimento bom, né? E você acaba se sentindo muito bem por conta disso, né? Então, assim, o que mais me chama atenção nessa questão de sentimentos e emoções é como que nós, seres humanos, podemos, sem ser terapeutas ou, né, alguma coisa assim, alguma profissão mais que estude, que tenha mais esse conhecimento mais profundo, como que os seres humanos conseguem administrar melhor essas emoções, como é que eles conseguem lidar com as emoções durante o dia, né? Porque às vezes você perde o controle, às vezes você não está muito bem, às vezes, e aí como é que fica, né? Você está lá no trabalho, você está numa reunião, você está, enfim, e você as emoções estão ali, como eu já falei, né? Elas estão toda hora muda, né? Então, por isso que eu trouxe esses dois, né? Esses sentimentos e a emoção, junto com a aromaterapia, porque é o meu trabalho, na verdade. O que que eu realmente faço, né? Como é que eu ajudo essas pessoas? Existe uma área da aromaterapia que se chama psicoaromaterapia, tá? É uma especialização da aromaterapia. E o que a psicoaromaterapia faz? Né? Ela trabalha exatamente as emoções e os sentimentos com os óleos essenciais. E aí você me pergunta assim, nossa, mas como assim, né? O negócio é tão profundo, a gente está falando de cérebro, está falando de sistema nervoso central, estamos falando de emoções, sentimentos, o que acontece comigo, né? Assim, de uma coisa assim meio que, né, muito... Está tudo relacionado. Por quê? Os óleos essenciais, eles são a natureza, eles são as almas das plantas, como a gente já conversou numa live passada aqui também, né? Esses óleos, eles possuem milhares de moléculas, tá? Químicas, e nessas moléculas, elas têm uma ligação direta com o nosso sistema nervoso central. Dentro do nosso sistema nervoso central, nós temos as memórias olfativas, tá? E dentro dessas memórias olfativas, nós temos acesso a os sentimentos e as emoções. Então, imagina a ligação, né? Imagina assim, é como se fosse um fiozinho, né? Que vem lá da árvore, da flor, do caule, da planta, né? Bonitinha ali, aquela natureza. E aí a gente extrai, né? Vai para um vidrinho. E desse vidrinho vai para o ar, vai para o nosso nariz. Gente, forma bem simples, tá? Nariz, sistema nervoso. Encontrou
com nossa memória olfativa lá, ativou a emoção, ativou o sentimento, e aí a gente entra num trabalho de terapia integrativa, que é onde a gente consegue ajudar a transformar, a melhorar, a curar, enfim, né? Exatamente essa força que está ali dentro, guardadinha, e aí a gente consegue colocar ela de uma forma mais bonita. Né? Isso, né? Não é? Não, e perceber esse caminho, né? Uhum. Que integra o ser humano à Terra, como que é possível a gente se conectar com aquilo que a gente é, quem a gente é, exatamente com coisas da natureza. A aromaterapia é uma delas, né? Eu fico aqui embevecida de ouvir toda essa explicação simples, mas riquíssima, né? Do que pode, como é que a gente conecta emoções e sentimentos e como é que existe todo esse caminho bonitinho, né? Para acessar aquilo que a gente traz. Eu, como terapeuta, acho isso fantástico, fantástico. Pois é, você olha num vidrinho desse, você fala, é só um olhinho, é só um cheirinho, né? E olha que coisa mais incrível, porque você pensando pelo lado do cheirinho, né? É claro, é um cheirinho agradável, que às vezes um tipo de óleo pode ser agradável para mim, mas de repente pode não ser para você, né? Porque somos pessoas diferentes, gostos diferentes, enfim. E, e o que acontece não é só um cheirinho, porque quando existem pessoas que por traumas ou por alguma situação, elas perdem o odor, né? Então você não sente cheiro de nada, independente se é de óleo essencial, né? Você não sente o cheiro. E a aromaterapia, a psicoaromaterapia, ela funciona da mesma maneira. Então, para vocês verem como é que não é só um cheirinho, né? Como a gente fala, porque se fosse só um cheirinho, né? É uma Existem uma pessoa com medo, normalmente você vai trabalhar com essa e essa essência. Isso, Essa isso. essência, ela vai, esse aroma ou essência, ela vai Uhum. porque elas têm alguma coisa em comum e que vão trabalhar com determinado sentimento. É nesse sentido. Isso aí. Cada óleo essencial possui moléculas, né, químicas, e dentro dessas moléculas são várias. Por isso que é muito difícil de fazer, de se reproduzir um óleo essencial, vamos dizer assim, sinteticamente, tá? Por quê? Porque na natureza, ela produz, e naquela produção são muitas moléculas. Então, às vezes, é 0,0001% de linalol, que é uma partícula, né? Uma composição química que é presente nos óleos essenciais, por exemplo. Né? Então, assim, como que você vai conseguir produzir artificialmente, ou seja, em laboratório, como as essências sintéticas, 0,00001% de linalol? É muito complicado, é muito difícil, né? Então, assim, os óleos essenciais, eles são realmente, para terem uma eficácia, né? Serem realmente puros, eles precisam ser diretos da natureza. Por quê? Porque precisam de todos esses componentes presentes. O que é muito complicado se você pega um óleo essencial adulterado, porque esse adulterado ele não vai ter as mesmas composições químicas, e aí existem pessoas que falam, eu usei esse para insônia e não deu efeito nenhum. O óleo é adulterado? Se ele for adulterado, ele realmente não vai fazer efeito, porque aí sim ele é só um cheirinho agradável. Ele não tem partículas, ele não tem moléculas químicas que vão fazer todo esse processo que eu expliquei no nosso sistema nervoso central, memória olfativa, sentimentos e emoções. Então é muito complexo, sabe? É uma coisa assim, é bem mais profundo, né, do que um simples cheirinho, né? Como as pessoas... Eu, quando comecei, gente, eu também achava que era só cheirinho. Que meus mestres não me escutem, mas eu também... Mas isso é com tudo, né? Não é? Eu... Na terapia floral, a gente sempre acha, isso daí é só florzinha. Não é. Pois é.
Eu também achava, eu falava assim, gente, é só um cheirinho. Nossa, que delícia, que cheirinho bom. Vou comprar isso aqui para minha casa, né? Vou botar isso aqui no meu cheirinho. Mas não é. Depois, conforme eu fui estudando, né, me certifiquei, enfim, e hoje em dia trabalho com isso, eu vejo que é uma coisa muito mais profunda, né? Não é só um cheirinho. Mas assim, eu acho que é bem por isso, sabe, Cíntia? É para atuar realmente, né, naquele ponto das emoções e dos sentimentos. E uma coisa que eu acho importante trazer também aqui é a questão, porque assim, as emoções, elas começam e elas terminam, né, muito rápido, como a gente já falou, né, assim, ela começa, daqui a pouco muda, daqui a pouco eu já estou sentindo outra emoção. Agora, os sentimentos, eles ficam. Então, o que a gente tem que pensar quando falamos de psicoaromaterapia, de atendimento, do protocolo ideal, qual o óleo essencial, né, indicar? Isso é muito importante. Por quê? Quando é sempre assim, cortar o mal pela raiz é como se fosse basicamente isso, porque nós sentimos uma emoção, essa emoção se transforma num sentimento, e esse sentimento ele pode se transformar numa doença. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que... Por isso que quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala do autocuidado, dos banhos terapêuticos, né, que é minha especialidade, né? Eu trabalho muito com banhos terapêuticos. Encontrar um profissional, seja para fazer as terapias integrativas no sentido geral, ou especialmente assim, falando da aromaterapia, profissionais certificados. Porque se você não faz um trabalho legal, né, vamos dizer assim, a coisa ela cresce de uma forma muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Em relação até à própria depressão. As pessoas elas começam com uma emoção de choro todo dia, né? Uma emoção assim de infelicidade, aquela coisa, não estou feliz, não gosto da minha vida, não gosto de quem eu olho no espelho, não me amo, estou cansado, meu casamento não está, né? Enfim, seja qual for a situação, né, o ambiente, mas é uma emoção de choro, uma emoção de estado de não amor próprio, né? Assim, vamos dizer assim. E aí se desencadeia para um sentimento, que é uma coisa mais profunda. E aí esse sentimento, ele começa com uma tristeza. E aí por isso que a gente chama de tristeza profunda, e a pessoa realmente vai, tristeza, tristeza, tristeza. E o que acontece com ela? Ela sai da emoção, vai para o sentimento, e do sentimento ela vai para uma doença, que a gente chega na depressão. Claro. Isso é só um exemplo, tá? Eu peguei um exemplo da depressão porque é bem, né, hoje em dia é até uma doença que está muito, né, aí. E eu achei, assim, um bom exemplo para as pessoas conseguirem realmente entender a diferença do passo a passo, né? Que é um passo a passo, né? Na verdade, as pessoas precisam compreender que nós somos qualquer coisa que a gente tem no corpo, na mente, é resultado de algo. Exato. As pessoas ainda estão olhando para si próprias como se elas fossem vulneráveis a algo que está fora. São vulneráveis àquilo que está dentro delas. Começa de dentro para fora, né? De tudo, e é tudo. Então, o equilíbrio, qualquer sentimento que esteja lá dentro, aquilo que a gente brincou no começo, aquilo que é bom, a gente mantém, né? Humor, tudo aquilo que é bom, se mantém. Agora, aquilo que não é bom e que está ali dentro é que precisa ser curado. É isso que você está falando. É isso que vai se transformar, em algum momento, num problema sério físico, né? Ou mental, é isso aí. físico, não importa. E o mundo hoje, né, por toda essa situação, né, principalmente por esse ano, né, que estamos aí passando, enfim, as pessoas elas perdem um pouco essa noção, né? Já não tinham muito, mas eu acho que hoje ficou muito... A coisa é muito imediatista, é uma coisa do dia, o que a gente vai fazer hoje, e as pessoas não têm essa consciência. É por isso que no meu trabalho eu trago muito isso, da questão do autocuidado, sabe, Cíntia? Porque, é como eu falei, é de dentro para fora. Até pela minha própria experiência, né? Pelas pessoas que já conhecem a minha história, enfim,
foi um começo de dentro para fora. Não foi de fora para dentro, porque de fora para dentro eu tinha muito recurso, eu tinha família, eu tinha filhos, eu tinha meu marido, e nada adiantava porque eu continuava naquele processo de não gostar do que estava acontecendo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, eu não estava bem. E foi quando eu descobri realmente que a solução, é claro que não é da noite para o dia, né? Não é uma coisa, é um processo, é gradual, mas que você tem que realmente ter esse clique, esse estalo de entender que o autocuidado, ele transforma não só a si próprio, né? Quando a gente decide realmente fazer essa transformação, mas a gente começa a transformar o outro que está próximo. E aí isso se torna uma corrente do bem, né? É como se fosse uma coisa grandiosa, porque você começa a atrair pessoas do bem, você começa a trazer pessoas na mesma vibração, as pessoas ao seu redor conseguem te enxergar de uma outra forma. Você acredita que tinha gente que olhava para mim e falava assim, nossa, o que aconteceu com você? Você está diferente. Eu dizia, não pintei o cabelo, não mudei cor de olho, sabe aquelas coisas, não, assim, fisicamente não tô diferente, não emagreci, não engordei, o que aconteceu, né? Que cria ondas e vai contagiar. Né? E a pessoa é vibracional, né? É energético. A pessoa começa a olhar para você assim, nossa, mas o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Mas não é porque existe uma transformação interna. Uhum. E eu acredito muito no poder da psicoaromaterapia, dos óleos essenciais, por toda essa história, né? Por toda essa sequência que eu expliquei aqui, por conta das emoções e sentimentos, porque é ali, é naquele. É claro que, né? Se pudesse juntar a constelação, terapias, né, integrativas no sentido geral, você trabalha várias áreas, você tem um suporte muito grande e a prevenção fica um espetáculo, né? E aí você se fortalece e brilha, né? Lindo. Lembrar que são os olhos, qualquer terapia, na verdade, ela funciona por si só. Né? Ela tem que atuar em parceria com a vontade da pessoa de se Claro. e deixar algo. Claro que elas ajudam o teu movimento interno de querer transformar, óbvio, né? Tá essa vontade com aquilo que tem acesso, as pessoas têm acesso, rápido. A gente E o mundo... Não, com certeza. Com certeza. E o mundo acaba se tornando um mundo melhor, porque se você se sente bem com você, com quem você se olha, né? Quando você se olha no espelho, você fala, poxa, eu gosto de quem eu me vejo. Gente, eu não tô nem falando de físico, né? De tipo, eu estou mais gordinho, eu sou mais magro, eu tô com rugas, eu tô envelhecendo. Não é nem isso que eu tô falando, porque isso daí acaba também, né? A aromaterapia, a gente pode trabalhar também na questão estética, vamos dizer assim, também tem muitos recursos, né? Outras terapias também a gente pode, a massagem, por exemplo, tem grandes recursos também para a questão estética, mas eu digo, porque quando você começa a se cuidar, a pessoa que você olha no espelho, você começa a amar aquela pessoa. Né? Um reflexo, é exatamente o reflexo do que tem aqui dentro. Então você acaba ficando mais bonita, você acaba se cuidando mais, você acaba tendo tempo para fazer as coisas por você, né? E as emoções elas acabam ficando melhores, os sentimentos eles começam a ficar os ruins, né? Vamos dizer assim, os mais pesados ou os mais assim, não sei, estou até usando a palavra que eu nem gosto muito, mas assim aqueles sentimentos que de repente te incomodam, que você não gostaria, né, que estivessem ali dentro de você, eles começam de repente a ter uma certa leveza e com isso você consegue enxergar de uma outra forma, né? Você consegue enxergar de uma outra forma. É essa do sentimento, né? Isso. Né, Alessandra? A gente ouve falar em contato com todas as terapias alternativas. A gente que está dentro para poder, né, expressar aquilo que faz bem para a gente, faz bem para a alma, faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Simples assim, não é? Uma pessoa que só vê coisa negativa, ela não vai conseguir. É muito difícil. De nada, né? É muito difícil. Mas com sentimentos melhores, mais leves, melhores, mais leves. Mais leves, eu acho que essa é a palavra, né? Mais leve.
possam se refazer mais rapidamente, apesar das emoções do dia a dia. Uhum. Daí sim é que a gente consegue entrar numa engrenagem aí, que nem no relógio, né? Que engata, a É. coisa fica mais smooth, mais soft, né? Eu gosto muito de uma. Eu leio muito, né, Cintia? Assim, eu leio muito, estudo muito, né? Então, assim, às vezes eu tô lendo na mesma semana, eu chego a ler 5 livros ao mesmo tempo. As pessoas às vezes falam, me dá uma dica. Eu tenho muitas alunas, muitas pessoas, né, que falam, tem atendimentos, e eu dou dicas, eu sempre dou dicas. Você me dá um livro que você acha que tem a ver com o meu problema, que tem a ver com a minha emoção, com o meu sentimento, o que eu estou passando para você. E eu sou muito fã de livros, porque eu acho que os livros, eles te levam a lugares, a conhecimentos, sabe? É uma riqueza tão profunda, mesmo que você não pegue tudo do livro, mas que você tire alguma coisa daquele livro para você, eu acho que já é tão rico, porque você pega e você passa para o outro, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu li um livro e tinha uma passagem muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Se você todos os dias, se tem alguma aluna minha por acaso aí assistindo a gente, elas vão se identificar, porque eu falo muito isso. Se você quer mudar, né, a sua visão, ou seja, aquilo que você está vendo, você tem que abrir novas janelas. Porque se você abre a mesma janela todo dia, né, imagina que você abre a janela, Pois. aquela janela. É lindo. Aí você vê o sol, você vê uma árvore, aí vamos supor que naquela árvore tem sempre uma casinha de passarinho, ou tem umas borboletas voando, enfim. Não estou dizendo que essa janela não é bonita. Ela é linda. Mas se você todo dia abrir essa mesma janela, você vai ver todo dia a mesma paisagem. Não é verdade, gente? Pensa sobre isso, né? O que você tem que fazer? Se você não está satisfeito, ou se você enjoou, ou se de repente a paisagem que você vê é de uma árvore, coitadinha, que está precisando de água, ou né, alguma visão, né? Aquela janela abre e não é uma paisagem bonita, né, naquele momento, o que você tem que fazer? Você tem que abrir outra janela. E a partir dessas outras janelas, são tentativas que você pode usar, né, para estar alterando esse sentimento ficando mais leve, ou através das emoções, porque olha que coisa interessante. Você tem as emoções, sente essas emoções, né, durante o seu dia. E você tem os seus sentimentos ali mais profundos, como a gente já debateu sobre isso. Se você começa a mudar a vibração das suas emoções durante o dia, que são as passageiras, né, com o tempo, elas podem mudar um pouco aquelas emoções que estão ali guardadinhas. E aí existe um processo de troca. Então entram as emoções boas, vamos dizer assim, melhores ou mais leves, ou que sejam mais compatíveis com você. E aí você consegue fazer uma transformação naqueles sentimentos e você consegue ficar mais leve. Você consegue enxergar novas janelas. Você consegue enxergar de outra forma. É lindo isso, gente. Eu acho tão bonito. Não é bonito isso? Eu acho tão assim, quando eu realmente descobri isso lá no meu fundo do poço, né, lá nas minhas, cada um tem o seu, né, a sua história, enfim, as suas dores, e é uma coisa muito pessoal para cada um. Mas quando eu descobri isso, eu falei, nossa, mas isso é, assim, é uma riqueza que a gente tem, né? Enxergar a vida como vida, né? Exatamente, Né? exatamente. Tem mania de enxergar como script. Eu quero que tudo aconteça dessa maneira. Acontece. Não dá, não dá. Como vida, a gente sente aroma, né? A gente sente frio, um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, Uhum. ri com alguma coisa, chora também. Mas tudo, né, tem o seu momento certo, sua hora certa. Eu acho que aí é que está Tem. o sentimento que a gente tem que manter. Que a Né? gente tem que manter, exatamente. E o mais bonito disso é que a gente tem esse controle, se a gente pensar, é um controle que qualquer pessoa pode, né? Assim, nós somos seres humanos, nós somos capazes, nós somos vivos, nós temos, né, o nosso cérebro, enfim, nosso sistema nervoso, como eu falei, né, todos os nossos sistemas, na verdade, né, eles permitem essa essência, né, essa transformação. E é muito legal, olha só que coisa, né? E aí agora eu entro até na parte, eu chego até a me emocionar no sentido assim de, porque é tão bonito isso, eu fico tão encantada com essa magia
do corpo, né? Como que a gente consegue lidar com essas coisas e quando a gente está no fundo lá, né, naquela situação, às vezes a gente não consegue enxergar, né? É muito mais difícil, porque parece que a janela nem está aberta, ela está até fechada, né? A gente nem abre a janela ou nem quer abrir, não tem vontade de abrir naquele momento, e está tudo certo também, porque eu acho que cada um tem o seu tempo, né, Cíntia? Eu acho que acredito nisso também. Que existem pessoas, o problema é que existem pessoas que ficam focadas nas emoções, né, e transformam essas emoções em sentimentos. Sentimentos vão criar, claro, obstruções ou, né, ou reações. Você fica ali, ó, parece quase cega, né? Assim, você não consegue ver, né? Enxergar à frente. É o que eu falei, a gente tem que estar olhando para a vida e não ficar girando em círculos, né? As pessoas acham que tem controle das situações. A gente não tem. A gente está aqui para aprender, né? Então, que a gente esteja da melhor maneira possível. Sim. Uma coisa, como é que é uma essência boa, né? Tirar ou para ajudar numa emoção, é uma coisa reativa de um momento triste. O que é que eu posso fazer? Bom, o melhor óleo essencial que eu recomendo é o de rosas, né? Numa situação triste, assim, independente do motivo, né? Da tristeza, onde a pessoa realmente se sente aquela coisa do coração apertado, né? Aquela sensação. E principalmente para as mulheres, eu tenho atendido muitas mulheres, né? E a parte assim que eu gosto muito do sagrado feminino, onde a gente relaciona muito, principalmente a questão de menopausa, TPM, né? Essa parte hormonal da mulher que oscila muito, porque se a gente pensar, as mulheres elas têm uma variação de emoções aí, sentimentos num mês, né? Ó, isso é até um tema para uma nova live, nossa, viu? Como se suportar. Né? Falando sobre o sagrado feminino e aromaterapia, muito interessante, ó. Mas, então, voltando para a questão da tristeza e tudo, porque eu falei por conta dos hormônios, né? Que as mulheres, elas passam muito por isso. Eu gosto muito do gerânio. Gerânio, ele é fantástico, né? Você falou duas flores. O gerânio, para mim, me lembra a minha infância. Ó a memória aí, tá vendo? Será que a memória é só visual ou memória olfativa também? Quando você sente o cheiro da flor? O gerânio não é aquela pequenininha, né? Que tem pétalazinhas tudo, não é Ela aquela? ela pode ser vermelha, ela pode ser rosa, né? Ela tem, se não me engano, acho que tem, ela tem ela é toda, assim, é como se fosse. Eu tenho na entrada da minha casa, eu tenho um gerânio. E a rosa, eu particularmente não gosto de rosa. Eu brinco, não. E você sempre fala que a rosa é uma essência excelente, né? Para mim, ela me lembra sempre, você vai rir agora, funeral. Então, toda Jura? vez que eu sinto o cheiro de rosa... E olha que coisa, né? Por que será, né, a rosa? E a rosa normalmente tem, né, funeral, enfim, normalmente as pessoas mandam rosas quando você perde alguém, né, pela sensibilidade e tudo. Mas os aromas, por quê? Remete-se exatamente por isso, porque na composição da rosa, quando existe essa questão da extração, né, da destilação do óleo essencial, na composição química do óleo de rosas existem os componentes responsáveis pela ativação daquela emoção e daquele sentimento de levantar aquela pessoa naquele momento que ela está no momento do luto. Analogia, eu falei, ver. Eu particularmente, porque eu não tenho histórias de tantas funerais na minha história, até ser adulta, na minha morte, né? Até adulta, tá grávida de meu primeiro filho, enfim. Não havia isso, porque eu podia falar, nossa, ela passou por tanto funeral que ela lembrou, ela tem que ela só relaciona rosa a funeral. Memória olfativa, mas para mim, rosa é funeral. Eu acho mas olha que coisa, agora você já entende por quê, né? Tem a ver, porque deve trabalhar com a tristeza lá dentro. Né? Ela mexe, a composição química realmente do óleo de rosa é lá no fundinho,
né? Mas o gerânio, ele funciona perfeitamente bem, assim, eu gosto muito do gerânio. O gerânio, ele tem muito, é muito voltado para as mulheres, viu? As mulheres, sagrados femininos, né? Tem muito... Muita vontade mesmo, porque eu já tinha, na verdade, para esse ano, Uhum. outro workshop sobre as deusas. Ó, que lindo, maravilhoso. Fiz o ano passado, esse ano não deu para fazer, mas a gente vai fazer esse workshop e você vai trazer Tô dentro. isso juntas. Um cheiroso workshop. Oh, tô feliz, eu já falei. Gente, eu tenho tantos planos com essa mulher para esse ano de 2021. Eu vou, assim, a gente tem tanta coisa. Eu tô, assim, toda semana eu vou lá e mando uma mensagem para ela, né, no WhatsApp, vou falando assim, o que você acha disso, disso, disso? Vamos, agendado. E eu gosto que ela capta tudinho, Está agendado, né? A gente vai fazer né? e que a gente vai colocar de alguma maneira aí para oferecer para essas mulheradas todas que estão nos ouvindo, Não, é essas energias femininas. Vamos fazer um estudo. Depois da muito bom. em off, que ninguém vai saber, a gente vai conversar sobre isso. Ótimo, sabe que eu topo. Primeiro, para ajudar as pessoas é comigo mesmo, né? Eu amo, eu falo isso também, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou realmente uma pessoa muito realizada. E eu só posso ser realizada porque existem as pessoas, né? Porque, né, Cíntia, como terapeutas, a gente só pode ser feliz sendo terapeuta porque existem outras pessoas, né? Porque senão, né? Como é que ia ser? A lei da ajuda. A lei da ajuda, a gente dá aquilo que a gente tem, Uhum. recebe aquilo que ela precisa. Não é nada daquilo que as pessoas acham, Não, não. tudo e não receber nada. Pois é, é uma emoção que é tão boa e que se transforma num sentimento e aí pronto, né? As coisas fluem tão bem, né? Aproveitando, Cíntia, eu nem sei quanto tempo que a gente tem, você está controlando aí, né? Eu nem sei. Mas aproveitando, né, falando dessa questão de sentimentos e emoções, etc., eu queria até deixar registrado aqui que no mês de dezembro eu estou realmente finalizando o mês, né, desculpa, o ano, com uma mentoria voltada exatamente para isso, que é para a questão das emoções, dos sentimentos, voltada para abrir um pouco essa questão de como lidar com isso, como transformar a rotina do meu dia a dia, né? Aquela coisa massiva, aquela coisa exaustiva, aquela coisa cansativa, e colocar mais luz nessa minha rotina e o autocuidado também nessa minha rotina. Por que eu decidi fazer isso em dezembro? Para justamente finalizar um ciclo de 2020, para que as pessoas consigam entrar em 2021 com esse mindset, né, com essa mentalidade, com essa questão aberta, né, de encarar o ano de 2021 de uma forma diferente, como nós encaramos ou os outros anos ou o ano próprio de 2020. Né? Então, é a minha camiseta que eu vou até fazer, né? Que é o hashtag Eu Me Aromo. Então, vocês fiquem aí me acompanhando, que tem poucas vagas, viu? Porque eu quero realmente dar uma atenção individualizada ali, personalizada para cada um, né? Então, são poucas vagas, até porque no mês de dezembro, né? Um mês mais, enfim, turbulento, né, para todos nós, mas eu estou fazendo com muito carinho, assim, realmente tem exercício, tem musicoterapia, tem tanta coisa, assim, afirmações, meditações, tem muita coisa legal. E é justamente falando sobre isso. Fio aqui, eu estava terminando antes de entrar na live, estava editorial para o ano 2021, que Uhum. é o ano da flexibilidade. Olha que legal, tá vendo? É um ano para que a gente se abra a mudanças. Não é à toa que ele está vindo na sequência de um 2020 cheio de restrição. Mas, como tudo tem sombra e luz, Uhum. no mundo dual, né? A sombrinha desse ano de movimento tudo é a superficialidade. É o não se focar em nada, é o ficar na superfície e a gente imagina
Então, você vai focar numa essência legal para o Uhum. 5. Ótimo. Olha que coisa bárbara. É. É uma essência que mantém a pessoa aberta, Uhum. né? Mas Ó, minha cabecinha já tá assim, ó. Ó. mantém certas mudanças, mas sem ficar na superficialidade, porque vai ser o nosso grande desafio. É. Eu acho que vai explodir e a gente vai fazer um bom trabalho, né? É, eu acredito muito nisso. E eu realmente decidi. Muitas pessoas perguntando de workshop, de produtos terapêuticos, né, sabonetes, enfim. Gente, tudo isso vai chegar, mas eu decidi fazer essa mentoria primeiro, até com a minha própria história, com a minha própria experiência, né? Não é de ninguém, é a minha, que eu própria vivi e o que eu fiz para transformar a Alessandra de antes na Alessandra de hoje, que estou aqui, ó, conversando, né, ajudando pessoas, atendimentos, enfim, criando recursos para que as pessoas possam se sentir melhor, terem uma saúde mais natural, né? Eu acho que esse é o... Sandra, qual é o seu contato para as pessoas se inscreverem nesse curso? Se você quiser, inclusive, Uhum. a gente facilita isso no formato Tá. que já coloca nos eventos da ATA. Pode ser, eu já tenho tudo lá. Na verdade, assim, tá tudo muito no Instagram, tá? Eu tô focando muito no Instagram. O meu site, ele está agora em construção, porque eu realmente estou numa fase de transformação, então eu tenho algumas pessoas até que perguntam, até pela ata mesmo, já teve uma pessoa que entrou em contato comigo perguntando do site. O site ele ainda está em construção. Assim que tiver realmente tudo ok, eu vou estar anunciando, tá, o lançamento. Mas assim, o meu foco realmente agora está nessa questão da mentoria para a gente fechar o ciclo, fechar o ano aí com boas energias. Então você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Na biografia, né, do Instagram já tem o link lá para se inscrever. Na primeira semana do mês de dezembro, do dia 30 ao dia 4, eu vou fazer a maratona dos banhos inteligentes. Todos os dias eu vou fazer uma live ao meio-dia, tá? Horário do Brasil, 10 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. E eu vou estar realmente, é quando eu vou fazer o lançamento dessa mentoria, mas eu vou estar assim, ao vivo, gratuito, com material, mapas mentais, tem muita coisa interessante falando sobre os banhos inteligentes, que nada mais são do que banhos com óleos essenciais, tá? Voltados então para aromaterapia. Mas assim, para fazer inscrição, para entrar em contato comigo, para atendimento, enfim, tudo no Instagram. O meu Instagram tá bem completinho, então não tem Oba! Aroma and You, que é aroma e você, só que em inglês, né? Muito bem. Tá. Mas assim, tem muita coisa bonita aí. E assim, eu quero muito ajudar essas emoções do mundo, né? Esses sentimentos, essa Sentimentos para passar pelas emoções de uma maneira mais tranquila, né? mais tranquila. Espero que tenha ficado claro, né? Assim, que as pessoas tenham conseguido realmente captar, entender, né, qual a diferença de uma forma bem simples, como eu sempre procuro trazer aqui, nada muito, apesar de eu estudar, ler muito, enfim, muitos termos técnicos, mas eu acho que eu acredito muito na simplicidade também das coisas, sabe? Então, Mesmo saber as coisas, os termos técnicos, né? E a é, função da uhum, facilitar mesmo. pois A é. Alessandra, ela é membro da ATA, representante em Tampa. Quem quiser Sim. informações dela é só entrar na página da ATA, ali em serviços. Tem todo o nome dos membros, né? Dos Uhum. terapeutas que estão envolvidos com a estrutura da ATA. É parceirinha, todo mês está aqui com uma live diferente, com conteúdo super legal. E Já vamos agendar de dezembro, né? Que a gente ainda não agendou, né? Temos que promete agendar nosso de dezembro. 2021, uhul! Nossa, eu tô super animada, olha, né? Vamos fazer workshops ao vivo, né? Vamos tentar fazer muita coisa boa aí. Tô indo, vou para Tampa não, Tampa eu já estou, né? Vou para Orlando, você vem para cá para Tampa, né? A gente planejava fazer e porque o universo É, mais do que os nossos planos, mas a gente se adequou sem problema nenhum, né? nenhum. Eu Sim, estou sempre aqui com você sabe disso. sim. Vamos levar a ata, né? Com profissionais lindos, riquíssimos aí.
é um ponto de referência para ter gente como a gente. Com certeza. Em busca sempre de um mundo melhor, né? Estamos aqui para isso, né? Vamos ficar por aqui para fazer a edição do coisa, depois eu te mando o vídeo, você posta. Combinado. Postarei lá na minha página no IGTV, quem não assistiu, né? Quem não conseguiu. Enfim, mas vai ficar lá. É sempre bom, né? Rever. Sempre bom estar contigo. É um prazer. Isso. Né? É uma alegria para mim estar aqui, poder compartilhar isso. Obrigada por quem esteve aí, assistiu, deixou recadinho. Ale, beijo grande no coração. Beijo, querida. Beijo. Vamos, ó, nos conectar aí para ter, né, uma melhor, enfim, um final de ano com mais equilíbrio, né? Consciência. É isso que Consciência. Essa palavra é boa. Consciência. luz para todos nós. Saúde, muita saúde natural, muita saúde, né, física, mental, mas principalmente emocional, né? Eu acho que a gente precisa. Beijo. Beijo. Fiquem bem, uma boa noite. Obrigada, Cíntia, mais uma vez, viu, querida?